Olá, estamos aqui no episódio número 10 do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. Eu sou Augusto Brandão, do segundo ano da graduação. E eu sou Rafaela Romagnoli, do terceiro ano da graduação. E a pauta de hoje é: existe direito à morte digna no Brasil? A morte é um tema que assombra a humanidade desde o seu princípio. Filosofias, religiões e pensadores tentam entender o que é a morte. E como não poderia deixar de ser, a morte reflete e traz consequências também para o direito. No episódio de hoje, iremos entender quais são essas consequências e como a ideia de morte de fato afeta o nosso ordenamento jurídico. A importância do assunto reside pelo fato de que a morte é algo intrínseco a todo ser que se encontre vivo. Dessa forma, o ser humano está sujeito a falecer, e assim serão gerados efeitos no mundo prático. No que tange a temática, é importante falar sobre esse assunto, pois ele afeta familiares e até mesmo a sociedade como um todo. Assuntos como reprodução post-mortem e eutanásia abrem questionamentos jurídicos muito interessantes e pertinentes, desaguando em debates importantes para o corpo social. Assim, abordaremos a temática de forma ampla, no intuito de tornar cada vez mais acessível o conhecimento jurídico. Primeiramente, cabe dizer que a morte para o direito é o fim da existência da pessoa natural, conforme exposto no artigo 6º do Código Civil. Ou seja, os direitos e obrigações da pessoa se encerram com a morte. É claro que mesmo após ela, ainda restam alguns direitos a serem protegidos e garantidos pela lei, como o direito de imagem e a memória do falecido, que serão abordados adiante. Vale ressaltar também que a morte se dá com o registro da certidão de óbito ou, em casos de tragédias, com a morte presumida, como diz o artigo 7º também do Código Civil. Outro tema importante é a autonomia, que estabelece uma certa problemática quando alinhada com o problema da morte. Isso pois o indivíduo tem autonomia para decidir questões como religião, estilo de vida, trabalho, sexualidade e etc. Mas com relação à morte, há um conflito entre a autonomia do indivíduo e o que a legislação brasileira de fato permite. Um outro ponto relevante a ser ressaltado é que, para o direito, o suicídio não constitui crime para quem o comete. Apenas se configura como crime se for incentivado por outra pessoa, sendo esta condenada com base no artigo 122 do Código Penal. Nessa situação, caso o suicídio seja cometido sem incentivo ou auxílio de terceiros, não é entendido pela lei como uma infração. Porém, existem outros casos em que o indivíduo pode desejar ou até mesmo necessitar da morte, e essa não pode ser alcançada por questões jurídicas. Um exemplo disso é a eutanásia, que ocorre quando o médico induz a morte de um paciente que está em estado grave devido à sua doença incurável, isso com o objetivo de reduzir a dor e o sofrimento do paciente. A doutrina majoritária entende a eutanásia como uma espécie de homicídio, exposto no artigo 121 do Código Penal. Porém, a pena pode ser reduzida caso o ato seja feito por compaixão, configurando homicídio privilegiado, conforme o parágrafo 1º do artigo mencionado. É importante dizer que, embora a manifestação da vontade do paciente possa alterar o enquadramento do ato, não altera a ilicitude do mesmo. Outra possibilidade é o suicídio assistido, que ocorre quando são fornecidos ao indivíduo remédios ou quaisquer outros meios para que este tire a sua vida. Apesar da maior autonomia do indivíduo no ato, o fornecedor ainda se enquadra no artigo 122 já mencionado. Para encerrar a parte relacionada à medicina, temos a situação da ortotanásia, que é regulamentada pela Resolução nº 1805 de 2006 do Conselho Federal de Medicina e que consiste na não ação dos médicos com relação a pacientes com doenças terminais que necessitam de remédios e máquinas para continuar sobrevivendo. A ideia é que, em casos como esse, os médicos optam por não prolongar o sofrimento com base na manifestação de vontade do paciente, suspendendo ou limitando os tratamentos que alongam o sofrimento dele. Dessa maneira, a prática não se configura como crime, conforme previsão da norma anteriormente mencionada em seu artigo 1º, que diz o seguinte: é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal.
Vale ressaltar que a equipe médica pode oferecer também cuidados paliativos, ligados diretamente à ortotanásia. Esses que procuram diminuir o sofrimento físico, emocional e psíquico do paciente para um final de vida mais suave e digno. Um modo de não depender da vontade de terceiros, seja de médicos ou familiares, caso seja cometido de uma doença potencialmente incapacitante, é o chamado testamento vital ou diretiva antecipada de vontade, que consiste num instrumento jurídico no qual a pessoa declara expressamente o seu desejo de ser ou não ser submetido a determinados procedimentos, tratamentos e cuidados médicos caso se torne incapaz de se manifestar como consequência da doença. Nesse documento, o indivíduo pode, por exemplo, optar pela evolução natural da doença, fazendo os tratamentos apenas para diminuição das dores. Esse instrumento pode ser lavrado em cartório e serve como a manifestação prévia da vontade do sujeito, mantendo a autonomia deste. Também é permitido que o paciente escolha alguma pessoa de confiança para ser o seu procurador ou representante de saúde, autorizando-o a tomar decisões médicas em seu nome, caso venha a perder a capacidade de expressar a sua vontade. Dentre as funções desse procurador, destaca-se o objetivo de manter e garantir a autonomia do indivíduo, bem como sua dignidade e suas crenças pessoais, como religião, por exemplo. Lembrando que esse procurador terá seus poderes especificados nessa espécie de contrato, com que ele pode ou não fazer e as decisões que são cabíveis a ele. Cabe destacar que ainda não há legislação específica no Brasil no que tange ao testamento vital. Isso não altera a validade deste instrumento. Nesses casos, pode-se voltar os olhos aos princípios constitucionais inerentes ao nosso ordenamento jurídico, como o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal de 1988. Com base nessa principiologia, foi aprovada em 2012 a Resolução 1905 do CFM, o Conselho Federal de Medicina, que permite que o paciente registre seu testamento vital na sua ficha médica ou prontuário. Essa resolução, inclusive, tem sua constitucionalidade reconhecida pelo nosso Poder Judiciário. Com a morte do indivíduo, se encerram suas obrigações. Porém, alguns direitos perduram após a morte, como, por exemplo, o direito a um funeral digno, de acordo com suas crenças enquanto vivo, já que sua dignidade continua vigente mesmo com o fim de sua vida. Esse direito não está especificado em artigos de lei, mas decorre dos direitos da personalidade que estão dispostos nos artigos 11 a 21 do Código Civil e que são intransmissíveis e irrevogáveis. Esse direito se mostra particularmente importante para pessoas cuja fonte de renda é a imagem, como atores, comunicadores e, futuramente, os digital influencers, para que a imagem destes seja preservada e não seja usada de forma indevida por terceiros mal intencionados após sua morte. O Código Civil Brasileiro, em seus artigos 12 e em seu artigo 20, assegura a tutela destes direitos post-mortem, conferindo legitimidade aos familiares, como cônjuges ascendentes e descendentes, para atuarem judicialmente contra eventuais abusos. Cabe ressaltar que a proteção de imagem e honra do falecido não afeta apenas o campo privado, como familiares, mas também afeta o campo social, pois o desrespeito e uso indevido dessas imagens pode atingir valores éticos e morais compartilhados pela sociedade. Outro ponto importante a ser pensado no cenário pós-morte do indivíduo é a reprodução, pois não é incomum a ocorrência de situações em que casais não conseguem ter filhos pelos mais diversos motivos e um dos cônjuges acaba morrendo. Nesse caso, existe a reprodução assistida homóloga pós-morte, ou seja, a concepção de filhos utilizando o material genético do cônjuge falecido. Para essa situação ser juridicamente válida, é necessária uma autorização expressa deixada pelo falecido, permitindo que tal procedimento seja feito. Caso tal autorização não seja feita, o procedimento pode ser considerado inválido e a presunção de paternidade não é aplicada. O Código Civil trata, em seu artigo 1784, que a sucessão se dá no momento da morte, transmitindo-se automaticamente o patrimônio aos herdeiros. Porém, não há na legislação qualquer regulamentação sobre a transmissão de herança para os filhos gerados após a morte de um dos seus genitores. Essa lacuna na legislação gera debates, com alguns defendendo que o filho post-mortem não tem qualquer direito à herança, pois não existia no momento da abertura da sucessão. Outros reconhecem a paternidade, mas negam a participação na herança.
exceto se essa for exposta no testamento. Outros ainda sustentam que, havendo autorização expressa do falecido e vínculo biológico, o filho concebido após a morte do pai tem pleno direito à sucessão legítima e testamentária, segundo preceitos constitucionais da personalidade e igualdade dos filhos. Doutrinadores como Maria Berenice Dias, Paulo Bonavides e Silvio de Salvo Venosa defendem que negar o direito sucessório ao filho pós-mortem significaria violar princípios constitucionais e punir o afeto e a vontade manifestada em vida pelo genitor. Essas discussões decorrem do fato de inseminação artificial não ser proibida no Brasil, mas também dela não possuir uma legislação própria. Em decorrência dessas discussões, torna-se evidente a necessidade de uma legislação que pacifique esses debates, respeitando princípios constitucionais e garantindo segurança jurídica tanto à família quanto ao filho concebido. Isso encerra o nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, que é @jusconexão.uel. Por lá você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre direito e saber quando vai sair o próximo episódio. E esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Para a produção desse episódio, trabalharam Augusto Henrique, Heitor Duarte, Manuela Janazzi, Matheus Monte, Rafaela Romagnoli e os diretores Fernando Iocomiso e Manuela Muniz, sob supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Rafaela Romagnoli. E eu sou Augusto Brandão. E ficamos por aqui. Até a próxima pauta.